Seja bem-vindo às Conversas Agir do Gabinete de Inovação Regional, uma iniciativa do projeto Agir for Innovation, com foco na transferência de conhecimento, tecnologia e inovação. É um projeto cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Sou a Cristina Nobre e hoje temos connosco a investigadora Sofia Viana. Olá, Sofia, seja bem-vinda. Olá, Cristina, prazer, obrigada. Agradecemos o facto de ter aceitado o nosso convite para estar connosco hoje aqui nas nossas conversas, Agir. Um prazer. A Sofia é doutorada em Ciências da Saúde, no ramo de Ciências Biomédicas pela Universidade de Coimbra, mestre em Bioquímica também pela Universidade de Coimbra, pós-graduada em Aplicações, Síntese e Transformação de Produtos Naturais pela Universidade de Aveiro e licenciada em Bioquímica pela Universidade de Coimbra e também em Farmácia pelo Politécnico de Coimbra. Atualmente leciona na Escola Superior de Tecnologia e Saúde do Politécnico de Coimbra e participa ativamente como investigadora em projetos nacionais e internacionais. A Sofia é igualmente investigadora do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra. Os principais interesses passam pelas áreas da farmacologia, com ênfase em estudos pré-clínicos de segurança e eficácia, terapêutica e nutracêuticos, ingredientes e alimentos funcionais, com ênfase na modulação da microbiótica intestinal. O tema Apilness, refinar o doseamento oral em animais de experimentação, é o tema que a traz aqui hoje. Sofia, começo por perguntar como é que surgiu, nasceu este projeto? Então, Cristina, este projeto, como muitas coisas na vida, a necessidade aguçou o engenho. E, portanto, este projeto surgiu de uma necessidade com que nós nos debatíamos no nosso dia-a-dia a fazer as nossas experiências. Portanto, como disse muito bem, o nosso core expertise é toda a parte de ensaios pré-clínicos. O que é que isto significa? Que todos os medicamentos e muitos produtos de saúde e mesmo produtos alimentares, para serem introduzidos nos humanos, têm que prestar provas anteriores e, portanto, a última fase desta prestação de provas é, de facto, a fase em animais de experimentação. E, portanto, esse é o core da nossa área, foi nesta área que eu me doutorei e que fiz pós-doutoramento, portanto, é nisto que eu trabalho. E, como devem imaginar, nós, quando trabalhamos e desenhamos experiências em animais, temos a obrigação de desenhá-las mimetizando ou tentando replicar o que vai acontecer em humanos. E todos nós preferimos tomar um comprimido, um xarope, do que sermos injetados através de uma via subcutânea, intramuscular, endovenosa. Portanto, temos todos a consciência que a via oral é a que privilegiamos no uso humano. E, portanto, sempre que possível, nem sempre é, mas sempre que possível, devemos desenhar as nossas experiências, quando estamos a ensaiar medicamentos, em que privilegiamos a via oral. Tem cães ou gatos, a Cristina? Não. Mas deve imaginar, porque acho que é um conhecimento, digamos, da comunidade, que quem tem animais domésticos tem uma grande dificuldade em doseá-los, porque os animais não compreendem o que é a tarefa de se administrarem, não é? E, portanto, é uma luta. E também nós, no nosso dia-a-dia, temos esta dificuldade. Portanto, como é que vamos garantir, porque vivemos sempre naquele binómio de temos que garantir que os animais são doseados com precisão e, portanto, temos que garantir que são administrados com a dose que nós estamos a estudar, mas a lei e a legislação também nos obriga e nós próprios sentimos a necessidade de promover bem-estar animal. E, portanto, andamos sempre a trabalhar numa dicotomia que é esta e, portanto, como comecei a resposta, a necessidade aguçou o engenho. Atualmente, aquilo que nós temos ao nosso dispor para garantir a precisão de doseamento é uma técnica que é invasiva, que se designa por gavagem. Portanto, no fundo, temos que conter o animal, todos os dias, imagino, em protocolos de 28 dias ou até mais longos, em que temos que conter o animal, introduzir uma cânula pela boca até ao esófago e depositamos a quantidade que, de facto, queremos administrar. Isto garante-nos precisão, não nos garante bem-estar. E, portanto, nesta dicotomia com que vivíamos,
Houve uma das nossas experiências em que, de facto, termos animais com stress, tínhamos a certeza que implicava nos resultados que íamos obter. Estávamos a estudar na altura mecanismos de remyelinização, portanto, era um protocolo de esclerose múltipla, mas que tínhamos que garantir que os animais estavam, ou que tínhamos settings experimentais que minimizávamos o stress. E, portanto, era impossível usar gavagem e aquilo que fizemos foi desenvolver, foi uma luta, mas matrizes, portanto, que são pequenas gomas, que têm as características sensoriais que os animais gostam. Portanto, elas foram desenhadas com características que eles preferem. Por um lado. Por outro, foram desenhadas tendo em vista serem versáteis para incorporar os medicamentos que precisássemos, com as suas diversas características químicas, não é? Porque maioritariamente testamos moléculas químicas, apesar de algumas também serem de origem natural, mas independentemente da origem são sempre substâncias químicas. E, portanto, introduzimos-las depois nas gomas e os animais, após um período de treino, aprendem que é uma tarefa que devem terminar todos os dias e, portanto, é assim que eles hoje são desenhados no nosso laboratório. Portanto, eles conseguem auto-administrar-se. Os animais. Os animais. Os testes, portanto, com animais de experimentação, já sabemos que gera sempre alguma controvérsia na nossa sociedade. Consegue descrever-nos sucintamente o que é necessário para levar a cabo um projeto com esta dimensão de experimentação animal? É um processo, e é um processo que começa logo no momento em que pensamos sobre o projeto. Portanto, não começa quando temos um projeto financiado. Quando o estamos a desenhar, somos obrigados já a pensar em todas as questões relacionadas com a legislação e com o que é que temos que cumprir. E, portanto, o desenho da experiência e do projeto implica um conjunto de regulamentação. Esta é uma atividade muito regulamentada. A Comissão Europeia, em 2011, inclusivamente, reforçou a legislação e, portanto, obriga-nos a um benchmark que temos que aplicar diariamente, que são os 3 R's. Portanto, nós obrigamos ao código dos 3 R's. 3 R's significa reduzir o número sempre que possível, substituir, em inglês, replace. Portanto, substituir sempre que possível. Quando não é possível, temos que reduzir o número de animais, reduzir usando sempre o mínimo necessário para termos um conjunto de resultados que sejam viáveis e fidedignos, não é? E depois refinar os procedimentos. Portanto, este projeto de que estamos a falar é um projeto de refinamento, cumpre um dos R's da legislação. E, portanto, a legislação existe, nós compete-nos aplicá-la. Temos um conjunto depois em cada país-membro existem estruturas que estão organizadas. Em Portugal existe uma estrutura, a DGAV, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, é o órgão competente que regulamenta as nossas atividades. E depois em cada local onde existe experimentação animal a decorrer, existe um órgão que se chama o órgão responsável pelo bem-estar animal, que avalia e autoriza os nossos procedimentos. E só depois destas autorizações locais é que o projeto vai para a DGAV para ser autorizado. E depois de termos estas autorizações, podemos iniciar os procedimentos que também implicam serem realizados através de cientistas ou investigadores que sejam certificados. Portanto, não há ninguém hoje em dia que possa manipular um animal sem certificação. Portanto, são cursos exigentes. E as próprias instalações. Portanto, não são todos os centros de investigação que têm capacidade de promover este tipo de atividades. Portanto, as próprias instalações, temos que ter biotérios certificados, com equipas de veterinários e enfermeiros veterinários que salvaguardam o bem-estar daquelas animais. E portanto, a Sofia já fez aqui o enquadramento legal desta atividade. Relativamente ao financiamento obtido até à data, o que é que nós temos nesta fase? Bem, é sempre uma pergunta que as respostas são sempre muito difíceis, porque obter financiamento é sempre muito difícil. Este é um tema que, da minha experiência, é um tema que suscita curiosidade. Mas a curiosidade, infelizmente, não se traduz numa intenção de financiar. E explico de uma forma rápida, porque existem muitas associações, e mesmo nós em Portugal, com a FCT, que é a nossa agência maior de financiamento, quer queiramos, quer não é o que temos, e, portanto, os próprios painéis de avaliação não estão pensados a pensar neste segmento de investigação. Porquê? Porque este é um segmento que é transversal
a um número muito grande de áreas científicas. Isto é, se eu quiser desenhar um projeto e se lhe der a roupagem que estou a estudar, esclerose múltipla, que foi o meu exemplo inicial, eu tenho um painel que avalia e que tem experts naquela área. Se pensarmos em doenças cardiovasculares, metabólicas e tantas outras, existem experts que avaliam naquelas áreas. Todos estes projetos envolvem experimentação animal. Mas a experimentação animal em si é um segmento que não se vê representado na maior parte dos painéis de avaliação. E então é difícil até de bater à porta e de saber qual é a porta certa. De qualquer forma, temos tido algum financiamento, temos conseguido vencer esses obstáculos, temos tido financiamentos nacionais, inclusivamente de sociedades científicas, tivemos um financiamento da Sociedade Portuguesa de Neurologia que reconhece a importância de desenvolvermos estudos em que a minimização do stress seja salvaguardada, não é? Como é óbvio. E fomos também reconhecidos, e isto é algo que eu fico orgulhosa, porque a nossa equipa foi reconhecida pela Comissão Europeia, este projeto, e portanto recebemos um prémio europeu da EPAA, que é um consórcio europeu que integra quer a Comissão Europeia, quer depois vários stakeholders, muitas indústrias farmacêuticas multinacionais bem representadas, e depois indústrias, quer da cosmética, quer da indústria química, portanto, quer da indústria alimentar. No fundo, o que a Comissão Europeia tentou fazer foi congregar stakeholders de várias áreas, mas de áreas que usam a experimentação animal, porque regulamentarmente é necessária. E, portanto, fomos distinguidos com esse prémio e, a partir daí, começámos a conseguir abrir algumas outras portas. Em termos de financiamento, este tem sido o percurso. Tem sido mesmo uma boa evolução. Este caminho, mesmo juntando vários stakeholders, já a União Europeia ter feito esse trabalho todo, já é excelente para várias áreas de investigação. Este é um projeto que nós consideramos que, de facto, tem uma panóplia de aplicações muito grande. Portanto, nós estamos convencidos e motivados de que temos várias portas ainda a quem bater e que certamente que vamos suscitar interesse. Também acho que é esse o caminho. E nesta fase do processo, portanto, de pedido de patente, qual é a fase em que a tecnologia se encontra? Sim. Portanto, os pedidos de patente também são eles próprios processos. São longos. Nós começamos com um pedido de patente nacional, depois avançámos para as fases europeias. Portanto, o pedido de patente neste momento está na fase nacional, na Agência Europeia de Patentes. Recebemos já o primeiro report que nos dá uma avaliação preliminar das reivindicações que fazemos, passámos em todas as nossas reivindicações e agora, daqui a uns meses, vamos iniciar o processo de registros nos vários países que contemplam este pedido. Step by step. Sim. Vai sendo. Devagarinho. Sofia, com a investigação feita até agora, pergunto, será possível abolir por completo a experimentação animal? Uma pergunta que existe sempre. À data, não é possível, a própria legislação não o permite. E não digo, claro que em medicamentos penso que é perfeitamente compreensível, mas não exclusivamente. Nós temos muitos testes que regulamentarmente nos obrigam a usar animais, testes, por exemplo, de exposição a toxinas ambientais. Ou imagine-se, por exemplo, aos plásticos que neste momento todos os nossos alimentos se veem envolvidos e que são tóxicos. Portanto, existem imensos segmentos que precisam de experimentação animal, portanto, à data não é possível. Se a expectativa, se a pergunta é, daqui a 10 anos será possível, existe muitos cientistas a trabalhar nisso. Portanto, e há uma mensagem que eu gostava de deixar bem clara. Não existe experimentação animal sem um conjunto de tarefas e procedimentos anteriores, em que usamos modelos mais simples, modelos em células, modelos de simulação computacional, modelos que usam células, mas já de forma mais complexa, portanto, os novos organoides ou órgãos num chip. Portanto, tudo isto são passos que são obrigatórios a acontecer antes de chegarmos a animais. Portanto, quando chegamos a animais, temos já um certo grau de confiança de que num animal que é um organismo vivo, complexo, que temos alguma oportunidade de sucesso.
conseguirmos, na minha opinião, conseguirmos transitar destes órgãos complexos artificiais ou celulares, mas com uma complexidade já elevada, para o humano, saltando os animais, acho que é uma realidade que, se sequer vier a acontecer, que me custa a crer, vai distar, eu diria, décadas. Pois. Mas, de qualquer das formas, quando a fase chega ao animal, já tem ali um histórico de experiência, de investigação, já bem consolidada. Já bem consolidada. E outra mensagem que me parece particularmente relevante para quem não é da área também perceber a relevância do que estamos a falar. Apesar de existirem um conjunto de testes que já nos dão um grau de confiança de que vale a pena ir avançar para os animais, o número depois de experiências que dos animais avançam para humanos é extremamente reduzido. Ou porque reconhecemos naquela molécula eventos de toxicidade que não os reconhecemos antes e que nunca poderíamos reconhecer em humanos, não é? Porque iríamos estar a expor os humanos a situações que de facto não seriam justificáveis sequer. E, portanto, mesmo usando animais, os animais são, de facto, esta etapa é de facto uma etapa de segurança. Já não falo só de eficácia, de segurança, porque permite-nos antecipar coisas graves e, portanto, mesmo assim, são muito poucos os ensaios que avançam para humanos. Portanto, estamos a falar de um volume de animais grande, é um facto, mas que justifica os seus fins. Nesta fase, qual é o principal desafio que prevê para dar seguimento a esta investigação? Bom, não está tudo feito, como sempre, porque nunca está tudo feito. Nós desenvolvemos as matrizes, depois preocupámos-nos em perceber se estas matrizes, portanto, se os animais iriam responder satisfatoriamente em função do tipo de doenças que apresentavam, porque nós trabalhamos com animais, mas temos que mimetizar uma condição de doença humana, não é? Temos modelos animais de doença. Cristina, vamos imaginar uma doença de Alzheimer, em que a pessoa, não é, desaprende determinadas, fica incompetente para tarefas que até à data eram rotineiras. E, portanto, estes são modelos que nós trabalhamos também nos animais e tentamos replicar. Se isto se reconhece no humano, eu tenho a expectativa que um animal com Alzheimer também tenha déficits de memória e de aprendizagem. E, por exemplo, este tipo de modelos é um modelo que desafia a tecnologia, porque se o animal sequer não se recorda do que fez no dia anterior, então o processo de aprendizagem de consumir as matrizes poderia ficar comprometido. Ou, por exemplo, um animal que tenha muito pouco apetite, portanto, que tenha déficits na própria ingestão da sua alimentação, do seu padrão de alimentação rotineiro. Será difícil ter interesse por uma guloseima, porque ele já não quer saber. Portanto, o que eu quero explicar é que aquilo que fizemos foi replicar no laboratório vários modelos de doença que nós considerámos que eram desafiantes para o sucesso da tecnologia e testámos. E até agora temos sido muito bem sucedidos. Existirão modelos de doença em que a tecnologia não vai funcionar pelas características da doença. Existirão moléculas que, pelas suas características organoléticas, que as matrizes não vão conseguir disfarçar um sabor terrível ou um odor terrível. Portanto, nós não podemos encarar a tecnologia como um elixir perfeito que vai funcionar em todas as situações. Temos a consciência que não. Agora, aquilo que estamos a fazer é tentar prestar o maior tipo de evidência para que um dia, quando disponibilizarmos a tecnologia a outros colegas, que já conseguimos levar um conjunto de informação, olha, usa nesta situação, não uses nesta situação porque não vai funcionar e por aí fora. Um segundo aspecto que para nós era bastante crítico é que tudo funcionava nas nossas mãos. E isto, quando é assim, nós temos que desconfiar, porque nós temos sempre que pôr as nossas experiências, e devemos, é uma obrigação nossa, e as nossas tecnologias a funcionar nas mãos dos nossos colegas. Portanto, no meu laboratório funciona muito bem, mas eu tinha que ter a certeza que no laboratório dos meus colegas, sem a minha intervenção e da minha equipa, que funcionaria igualmente bem. E, portanto, passámos para a fase seguinte, que foi dar validade externa à tecnologia. Portanto, disponibilizámos com acordos de confidencialidade, obviamente. A tecnologia já foi testada em outros laboratórios e tem funcionado. O objetivo agora é passar à fase seguinte, é deixarmos ter uma escala laboratorial,
para conseguirmos atingir uma industrialização ou uma comercialização de um produto que os meus colegas possam adquirir para melhorar a experimentação animal deles. E as expectativas futuras no que respeita à transferência da tecnologia para a sociedade em geral, quais seriam? A nossa equipa é particularmente sensível a esse aspecto. Nós achamos que a tecnologia é tão útil para as nossas experiências, para os nossos investigadores e para os animais, e para o sucesso e para a veracidade dos dados que obtemos, que seria imprudente guardarmos a tecnologia para nós. Portanto, nós temos um pedido de registro de patente ongoing, mas nós não queremos ficar com o conhecimento retido no nosso laboratório. Mas também foi difícil de perceber qual seria a melhor maneira de pôr esta tecnologia disponível para os colegas. Chegámos aqui a uma conclusão, vamos testá-la. Nós em ciência usamos muito reagentes, consumíveis que já foram validados. Portanto, nós temos de garantir sempre o máximo de segurança daquilo que estamos a usar. E, portanto, eu não sei se a Cristina conhece, normalmente nós trabalhamos muito com kits que estão validados, nós já compramos aquele kit, no fundo estamos a comprar uma mini experiência, eu sei que se seguir aquele protocolo tem aquele resultado validado. E, portanto, é este o modelo que nós queremos agora avançar, para transferir esta tecnologia do nosso laboratório para a sociedade, que era essa a pergunta. Aquilo que nós pretendemos iniciar agora, missivas, é de produzir um kit com o datasheet perfeitamente validado, com um prazo de validade, com estudos de estabilidade, com ensaios de cinética, portanto, todas aquelas características que regulamentarmente são obrigatórias, mas que nós também consideramos que nós, cientistas, para eu comprar aquele produto, gostaria de ver respondido este e este e este requisito. Estamos a começar. Não tenho muito mais novidades para dar, mas é o caminho que queremos seguir no futuro, é esse. Tudo baseado, obviamente, na investigação, na segurança. Sempre, Cristina. No nosso grupo e nos meus alunos, eu passo sempre muito esta mensagem, é importante fazermos investigação aplicada, não é? Porque chegamos a este estadio, temos que transferir o nosso conhecimento, é um facto, não há dúvida. Mas esse conhecimento será tão mais válido quanto mais investigação fundamental tiver alicerçado. E, portanto, não há uma coisa sem outra, não pode haver investigação aplicada, é difícil, não imagino, não concebo, sem existir fundamental. Pode existir fundamental sem aplicação, pelo menos imediata, porque alguns no tempo se vai descobrir uma funcionalidade daquele conhecimento. Agora, para existir a investigação aplicada, necessariamente tem que haver fundamental. Portanto, é sempre um bocadinho esta lógica. Uma não há sem a outra, não, obviamente. Não. Obrigada, Sofia, por ter estado connosco nas Conversas a Giro. Muito obrigada. Obrigada.